Fala pessoal, sejam bem-vindos novamente ao Outspoken Marketing. No vídeo anterior eu comentei um pouco sobre quais são as técnicas que eu uso para fazer trading e basicamente só um resumo é baseado em modelagem matemática e em machine learning. E a partir de hoje eu começo uma série de vídeos na qual eu vou mostrar como você também pode fazer seus trades dessa forma, de um modo em que você consiga abandonar toda essa história de análise técnica tradicional que a gente tem, que é mais do que comprovado que não funciona. Você vê aí muitos traders tentando, a maioria desiste, muitos falam que um problema do aspecto psicológico, que de fato é uma coisa que atrapalha muito, eu direi que é a coisa na verdade que mais atrapalha, só que também não adianta você ter um psicológico controlado, uma boa cabeça e depois você não tem uma técnica que seja eficaz para trabalhar. Então, na série de vídeos que eu começo hoje, eu vou mostrar como é que as técnicas funcionam, como você pode desenvolver o seu próprio modelo, como você pode criar o seu próprio trade system. Eu vou usar como livro base esse aqui, que você pode encontrar, que ele chama Automated Trading with R. R, no caso, é o software que eu vou usar para fazer as análises. Se você for familiar com qualquer outra linguagem de programação, qualquer outro software, fique à vontade para tentar traduzir aquilo que está aqui no vídeo para esses outros softwares, porque na verdade a ferramenta ela é só um meio, né? Então o que importa são as ideias que vão ser passadas, transmitidas, que a gente vai discutir, e aí você pode implementar onde você achar melhor, onde você se sentir mais confortável. Todo o material aqui do curso, códigos, bases de dados, exemplos, também vão ficar disponíveis lá no site, no outspokenmarket.com, para que você, a hora que quiser, possa fazer o download e fazer aí no seu tempo. Beleza, pessoal? Então vamos começar agora com a primeira parte, que eu vou ensinar como é que você consegue automaticamente capturar as cotações de algum ativo financeiro, seja ações, Bitcoin, diretamente da plataforma. E assim você começa a automatizar as suas operações. Beleza? Vamos lá, pessoal. O que vocês estão vendo aqui na tela exatamente agora é um software que se chama RStudio. Ele é um software que torna a linguagem de programação R, que é o que a gente vai ver aqui nos próximos vídeos para fazer essa análise quantitativa nos ativos, em um modo um pouco mais gráfico, um pouco mais amigável do que apenas uma linha de comando. Então, se você nunca teve contato com linguagem de programação ou com R, existem muitos cursos bacanas e gratuitos que você pode encontrar na internet, se aprofundar por eles. Se você tiver qualquer dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo que eu respondo, ou posso te ajudar também a tirar qualquer uma dessas dúvidas sobre a linguagem ou sobre qual que é o melhor curso que você pode fazer gratuito. E por que é importante, e eu mencionei, se você teve um contato com a linguagem de programação, não necessariamente o R. Existem duas coisas, se a gente quiser realmente, na minha opinião, ser bem-sucedidos no universo do trading, que você precisa saber. A primeira é programar qualquer linguagem, eu uso R porque é a que eu sou mais familiar, e é que eu conheço um pouco mais do que as outras, então eu me sinto mais à vontade com ela. Então, se você conhece alguma outra, mete balas, sinta-se à vontade para usá-la. E o importante é que você saiba alguma linguagem de programação, porque você precisa ser independente. Se você tem alguma ideia de criar algum índice, indicador, alguma metodologia, fazer algum teste, você tem que ser capaz de fazer isso sozinho. E programando é o caminho. Você até pode pagar outra pessoa para programar para você, mas é sempre muito mais interessante se você consegue fazer isso sozinho. Nem todo mundo tem a aptidão ou a vontade, mas eu acho que é uma coisa que vai ser muito corriqueira no futuro das pessoas e é algo que na verdade já está acontecendo. E o segundo ponto é saber inglês. Porque a maioria das funções são em inglês, então aí a gente acaba usando alguns elementos da língua também. Os bons materiais, eles também estão em inglês, então se você quer aprender qualquer coisa, a língua inglesa oferece uma variedade muito maior de conteúdo e, consequentemente, isso também te traz conteúdos de melhor qualidade. Não que não existam em português, mas pela facilidade de se encontrá-los em inglês, acho que é fundamental. Beleza, pessoal?
Então, não se assuste se você nunca viu o R, segue o vídeo até o fim, porque a análise é bacana, começa a te dar uma ideia daquilo que você precisa procurar e daquilo que você precisa entender. Beleza? Então, começando aqui com o nosso código, a gente vai usar, dentro do R existe uma biblioteca, que é um pedaço de código, vamos dizer assim, que te dá suporte com funções já construídas para você fazer as suas atividades. Ela se chama QuantMod. Ela é uma biblioteca que te permite, por exemplo, fazer o que a gente quer fazer hoje, que é capturar as informações, né, as variações diárias de dois ativos específicos, que no exemplo de hoje vai ser o Bitcoin e o índice Bovespa, da fonte de dados que é o Yahoo Finance. Então ele faz essa captura de dados automática e coloca tudo para você aqui na tela. Então a gente vai usar essa biblioteca. Você precisa escolher qual que é o período que você vai fazer a sua análise. Então a análise aqui no caso vai ser feita desde 1º de janeiro de 2017 até o dia 22/11, que é o dia de hoje, para a gente aí simplificar um pouco as coisas. Então a gente executa essas duas linhas, a gente pode ver que a gente já atribuiu esses dois valores. Quais são os ativos que a gente vai querer coletar as informações? Bovespa e Bitcoin. No Yahoo Finance, o índice Bovespa é dado por esse símbolo aqui e o Bitcoin com essa outra informação aqui. Então a gente coloca dentro de um vetor, nessas duas strings, que tem os tickers, que é os ativos que a gente quer capturar. Ticker é exatamente esse símbolo que você vê nas exchanges, é a palavra em inglês para eles. Então você informa isso e você coloca essa informação dentro de uma outra função que chama getSymbols, que vai capturar exatamente as informações desses ativos. Então a gente passa dentro dessa função a informação dos tickers, a fonte de dados que é o Yahoo e o período de análise que é o nosso start date e o end date. Então a gente executa tickers, getSymbols, a gente controla aqui de lado no ambiente que foi executado corretamente. Pode ser que retornem algumas informações aqui de warning, justamente porque podem existir dias em que não existe pregão nos dois ativos, então ele te diz, olha, existem alguns dias que eu não consegui te retornar nenhuma informação, mas não é nada grave. Existe automaticamente dentro também da biblioteca QuantMod a possibilidade de você calcular ou trazer, né, o retorno diário desses dois ativos que você calculou. Então eu vou atribuir aqui numa variável Bovespa retornos e BTC retornos só a informação dos retornos diários, ou seja, quanto o índice ou o Bitcoin variaram num dia específico. Executa as duas informações, ele retorna novamente os warnings e a gente controla aqui no ambiente que a gente tem essas informações. Se a gente dá uma olhada como é o resultado que volta disso, a gente tem por dia a variação em percentual daquele ativo. Não está multiplicado por 100, mas a gente tem aqui exatamente essa informação. Por exemplo, hoje o Bitcoin já tem a informação aqui do fechamento para o Yahoo Finance. E aí a gente tem também, por exemplo, aqui um dia que ele variou 6%, menos 7%, hoje ele variou 2%, a gente tem todos esses dados. E o mesmo tem para o Ibovespa. Existem algumas funções auxiliares que a gente pode, por exemplo, ver quais foram as datas que o Yahoo Finance conseguiu fornecer informações para a gente. Então, se a gente executa aqui, por exemplo, a gente tem desde o dia 2 de janeiro. Por quê? Porque dia 1º de janeiro é feriado, não existe pregão no Ibovespa. Então a gente tem do dia 2 até o dia 21. O Ibovespa provavelmente não tem ainda a informação de fechamento no Yahoo no momento que a gente está gravando o vídeo, então ele retornou só até aqui ao dia 21. E a gente tem uma outra função que chama Core Data, que ele retorna exatamente os valores para você daqueles retornos. Existe, como eu disse, a possibilidade de que não tenha existido o pregão da Bovespa num dia que a gente tem a informação do BTC. Afinal de contas, o Bitcoin opera 24/7 e o Ibovespa só de segunda a sexta e ainda você exclui os feriados. Então, se a gente calcula aqui nessa informação quantos dias a gente retornou a informação, foi possível retornar de 221 dias.
Porém, não necessariamente todos os dias são iguais. Então a gente, para fazer análise, precisa comparar maçã com maçã. A gente faz essa outra função aqui só para pegar e entender exatamente que nós temos 180 dias exatos onde eu tenho informações dos dois lados. Então, vamos pegar nessas próximas duas linhas de código apenas os 2 dias, que nós temos a informação igual, e vamos plotar isso no gráfico. Esse gráfico mostra para vocês, no eixo Y, os retornos, os percentuais do Ibovespa, né? Então, cada pontinho aqui é um retorno do Ibovespa, e o correspondente retorno do Bitcoin no eixo X. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um dia em que o Bitcoin variou aqui quase 30%, o Ibovespa nesse dia variou ali aproximadamente 0%. E o contrário, um dia aqui que o Ibovespa variou, por exemplo, quase 1%, o Bitcoin estava caindo 10%. Então, esse gráfico te mostra exatamente essa correlação. Para que é interessante a gente plotar isso? Para ver como esses retornos são eventualmente correlacionados ou não. Já que, batendo o olho no gráfico, a gente consegue entender que não tem nenhuma tendência clara, né, nesse gráfico. Se a gente deixa ele aqui maior, a gente vê que são muito espalhados, mas não existe uma tendência do tipo, toda vez que o Ibovespa sobe, o Bitcoin também sobe, ou qualquer outra coisa diferente. Então, para a gente entender um pouco melhor, a gente pode traçar uma regressão simples, que já é uma das técnicas estatísticas que a gente vai explorar mais, para entender, poxa, como os retornos do Ibovespa estavam em função dos retornos do Bitcoin. A gente executa aqui e a gente consegue entender o resultado executando essa outra função summary dentro do retorno dessa regressão. Então a gente vê aqui, por essa informação, que é o R quadrado, que ele vai de 0 a 1, a gente já consegue entender que, como ele é próximo de 0, não existe, né, não é possível entender os gráficos, os retornos do Ibovespa através dos retornos do Bitcoin. Porém, é legal a gente colocar isso no gráfico de novo, então vamos usar essa regressão, essas informações lá no gráfico. Só que primeiro vamos traçar uma linha azul no valor médio da mediana, do Ibovespa, e já que ela está aqui na linha no eixo Y, e vamos traçar uma vermelha para o Bitcoin no eixo X. A gente vê que a mediana dos retornos do Bitcoin está ali mais ou menos, acho que na casa de 1%. Vamos ver aqui certinho se a gente executar. Sim, 0,8%. E do Ibovespa provavelmente é próximo a 0. Ou seja, o Bitcoin é alguma coisa muito mais volátil, uma tendência de alta muito forte em relação ao índice Ibovespa. Se a gente traça então uma outra linha aqui verde com o valor da regressão, a gente vê que existe até uma leve inclinação, porém não é assim significativa, como a gente viu anteriormente, nos retornos. Ou seja, mais ou menos quando o Ibovespa está positivo, o Bitcoin também está positivo. Mas isso é leve, a gente tem alguns outliers aqui, que são dados que se distanciam muito daqueles que são os mais comuns, e então não é realmente uma informação assim que explique, né? Ou seja, são duas coisas não correlacionadas, o índice Bovespa e o Bitcoin. Aí você fala, Leandro, mas isso é óbvio, eu já sabia sem precisar fazer toda essa análise. Não, sempre você precisa fazer uma análise desse tipo para provar matematicamente se aquela premissa que você tinha é correta ou não. Às vezes é tão óbvio, mas às vezes não é. E é justamente nessas vezes que não é óbvio, que se você consegue entender o que está acontecendo, é onde você consegue ter uma maior vantagem. Vamos agora fazer um outro cálculo aqui, entender nesse período de 2017, em que a gente tem as mesmas informações do Bitcoin e do Bovespa, quanto que foi o retorno acumulado. Ou seja, se eu tivesse comprado R$100 de Bovespa no começo do ano ou R$100 de Bitcoin no começo do ano, quanto eu teria agora no dia 22 do 11? Então a gente executa essas outras duas funções aqui e vamos plotar o gráfico. O primeiro aqui do Ibovespa. Então a gente vê que se você tivesse comprado ali R$100 no começo do ano, você chegou até a uma valorização ali mais ou menos próximo a 15% acumulado lá para o mês de maio, mais ou menos. Depois você quase perdeu tudo de novo, depois disparou e a gente está ali perto um pouco mais dos 20% acumulados nos dias em que a gente tem o dado para fazer a comparação com o Bitcoin, que são aqueles 180 dias.
Para ver certinho o valor, a gente vai lá dentro daquela variável e a gente vê que são, na verdade, 23% de variação acumulada. No caso do Bitcoin, a comparação é quase desleal, a gente sabe muito bem, né? Então a gente tem aí de janeiro até o dia de hoje uma linha praticamente ascendente, apesar de ter tido aqui alguns dias de quedas, mas você está aí com mais de 2.000% de retorno acumulado. É uma coisa, né, vamos dizer, maravilhosa. Então, o objetivo do Quantitative Finance, pessoal, é você começar a trazer toda aquela análise que você faz de um modo visual, olhando planilha, olhando as cotações, trazer isso em um modo um pouco mais preciso, um pouco mais matemático, para você conseguir entender as relações entre os dados. E essas relações entre os dados é o que a gente, como eu disse, todos os próximos vídeos vai começar a entender para criar realmente um trade system ou um método em que você possa fazer seus trades sem nenhum viés, com algo realmente matemático que funciona, ou seja, isso aqui não é análise técnica, porque isso aqui não é a astrologia. Então a gente vai conseguir entender realmente a natureza do mercado. Vamos só fazer aqui uma última análise, só para você entender um pouco mais de um modo muito, muito simples. Imagina que se você pudesse comprar Bitcoin ou Ibovespa só nas segundas-feiras, certo? Qual teria sido o seu retorno? É legal você saber programar, porque uma informação assim que você possa ter a ideia, você pode extrair de uma maneira muito fácil. Né? Tá em italiano o meu computador, então lunedì é segunda-feira em italiano, então eu posso pegar daquelas informações do retorno apenas os dias que são segunda-feira. Se eu vou fazer isso para o Bitcoin e colocar isso aqui num gráfico, né, a gente vai ver, poxa, olha, o retorno aqui cada segunda-feira não necessariamente é assim tão legal. Não, mas aqui é só o retorno que eu tenho individual para cada segunda-feira. Se eu somar todos esses retornos, fazer o valor acumulado, quanto eu teria ganhado? Então a gente faz aqui um outro gráfico, a gente vê que o valor acumulado do Bitcoin só nas segundas-feiras é 35%. Ou seja, o Ibovespa o ano todo fez 23%, e você comprando Bitcoin só de segunda-feira teria feito 10% a mais. É claro que isso, em teoria, é ilógico, ninguém vai escolher só um dia da semana. Entretanto, convido vocês aí para fazer o teste, colocar aqui outros dias da semana. Se o computador estiver em português ou estiver em inglês, você só muda aqui, mas ele consegue recuperar na sua linguagem. Você coloca aqui e faz o teste. O que teria acontecido, por exemplo, na terça-feira? Vamos fazer aqui rapidinho. Então vamos mudar aqui para terça-feira. E se você tivesse comprado Bitcoin só às terças-feiras, deu aqui um erro. E por que deu um erro? Porque eu escrevi errado. É martedì. Me desculpem. Então a gente executa de novo. E a gente vê que a variação acumulada do Bitcoin às terças-feiras é menor do que às segundas-feiras, porque é de 19%. Ainda assim é quase próximo ao Ibovespa. Ou seja, talvez seja melhor comprar só o Bitcoin de segunda-feira mesmo e tentar evitar a terça-feira? Bem, não sei. Convido vocês aí a começarem a pensar e fazer as suas próprias análises. Qualquer dúvida, pessoal, deixa um comentário aqui no vídeo. Se tiver alguma outra sugestão, alguma outra coisa que você queira ver, alguma outra análise para ser feita, se inscreva no canal para acompanhar essas séries. E que eu vou falar mais sobre a modelagem matemática, vou mostrar um pouco mais do que faz. Só para vocês terem uma ideia, aqui nesse outro arquivo tem um modelo que eu uso para fazer pessoalmente os meus trades, né? Que não é isso aqui é só uma introdução. Então fica aí o convite para vocês também acompanharem e compartilharem o canal com seus amigos que estão interessados. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Para quem está aqui no canal a primeira vez, sejam bem-vindos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.